A nossa grande promessa hoje do CVM é ajudar médicos a faturar pelo menos R$ 50 mil por mês com serviços médicos particulares. De alto valor, eu estou mudando alto ticket para alto valor, porque primeiro você pensa realmente no valor. O programa de acompanhamento intensivo do CVM é sobre valor. Você entrega alto valor e trabalhando menos. A nossa promessa, e eu provo isso para vocês, a gente tem vários alunos que trabalham apenas 20 horas por semana e faturam mais de 50 mil. Ah, Wilder, eu quero faturar 100 mil. Então, ou você realmente se torna uma pessoa corajosa o suficiente para precificar o seu programa de acompanhamento de forma realmente maior, de forma realmente que quanto ele vale, e se torna também uma pessoa que fica boa em vender, em oferecer, você se torna também uma pessoa boa em marketing para atrair esses pacientes, e aí sim você consegue faturar 100 mil trabalhando 20 horas. A gente tem também exemplos de alunos que faturam 100 mil trabalhando mais ou menos 20 horas, tá bom? Mas a gente tem outros que para chegar nos 100 mil precisam ali ir para 40 horas, e isso tem tudo a ver com o que a gente vem falando aqui nas últimas semanas, o quanto responsável você é, o quão corajoso você é, o quanto realmente você está disposto a entregar algo, né? E então essa é a nossa promessa. E quando eu falo de serviço médico particular de alto valor, o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando de qualquer serviço médico que você possa cobrar de 5 a 10 vezes mais o preço da sua consulta, ou procedimento, ou cirurgia. Então o fundamento é, você vai oferecer um serviço com um valor muito alto ao paciente e por isso você cobra 5 a 10 vezes mais. O programa de acompanhamento intensivo, é sobre entregar 10 vezes mais o que eu entrego hoje e por isso eu posso cobrar 10 vezes mais. Escreve aí. Aqui tem alguns exemplos, que é de um médico cirurgião. Olha só, aqui é o valor total do faturamento de cada mês: 78, 127, 77 e 211. Olha só, nesse mês aqui que esse médico furou a bolha dos 100 mil, 90 mil foi de cirurgias, por exemplo, que é o serviço médico particular de alto ticket dele. Mas não só cirurgia, ele tem outros procedimentos, ele tem outros procedimentos aqui. Se esse médico cirurgião fosse depender só de consultas, nesse mês ele teria faturado 8 mil. Aqui no mês que ele faturou 211, 162 veio de procedimento de cirurgias, tá? O que eu tô querendo mostrar aqui isso aqui são dados reais de um aluno nosso, tá bom? Em determinado mês, o médico, no caso aqui o cirurgião, ele não tem, ele não consegue fechar, ele não consegue vender, oferecer e fechar, né, os serviços particulares de alto valor, ele tem uma queda brusca, grande no faturamento, tá? E o clínico vale a mesma coisa. Aqui é um exemplo de um clínico que 56 mil, 22 veio de pai, 24 mil, ó, só 12 de pai, 67 mil, 35 de pai, 43, 31 mil de pai e 2 de passe. Se esse médico aqui, se essa médica de especialidade clínica fosse depender só de consulta, ao invés de 40, ela teria faturado 10. Ao invés de 67, só 30. Ao invés de 24, 11. Ao invés de 56, só 33. Por que todos vocês, sem exceção, já deveriam ter um programa de acompanhamento intensivo? Como eu já disse, você pode cobrar de 5 a 10 vezes mais, você pode oferecer um serviço muito melhor e você pode o quê? Atender menos pacientes, tá? Aqui são alguns exemplos dos nossos médicos, alunos, e agora alguns já são mentores, inclusive. O Michel é um deles, né? Gostaria de expressar minha gratidão ao Dr. Michel Araújo e toda a sua equipe. Graças ao cuidado e atenção de todos, consegui me livrar das dores que me acompanhavam há anos. Hoje tenho uma qualidade de vida muito melhor. Sou eternamente grata por todo o suporte e dedicação. Domila Matos, sem sombra de dúvidas, a melhor ortopedista em Goiânia. Ela é médica, é terapeuta,
doutora Domília é excepcionalmente maravilhosa. Me senti muito bem acolhida, me deixou extremamente à vontade. Lá eu até chorei. Me proporcionou uma experiência em um consultório médico de uma forma que nunca havia recebido. E o melhor de tudo, ela me deu um diagnóstico, coisa que eu não havia recebido em outros consultórios. E ela está ajudando a resolver meu problema. Tenho certeza que terminarei esse processo muito feliz. Eu tenho muita fé em Deus e nela. Obrigado, doutora. Você é diferenciada. Excelente médico. Obrigada, Lu. É a secretária, tá? Por seu começo de experiência sem igual, nos recepcionando com muita simpatia e excelência no atendimento. Dr. Jefferson, extraordinário, médico humanizado, com muito preparo e técnica na realização de procedimento, pós-procedimento sem dor e contido acompanhamento nutricional e psicológico. Dr. Jefferson não faz procedimentos, ele transforma vidas. Natasha Valente. A doutora Natasha é uma excelente profissional, muito atenciosa e humanizada, sem dúvidas a melhor profissional que já me consultei. Gente, a Natasha é uma reumato lá de Belém, e a Natasha tem 30 e poucos anos. Acho que 35. Ou seja, é uma menina ainda muito jovem e no início de carreira. Acho que ela não tem nem 10 anos ainda de medicina. E os pacientes dela já estão dizendo, olha só, como é que seria para você ouvir do seu paciente seguinte frase: sem dúvidas, a melhor profissional que já me consultei. Isso é muito poderoso, gente. Isso é posicionamento. Não é o que você fala, é o que o paciente fala sobre você. E aqui é uma coisa também que é um diferencial do nosso método, tá, pessoal? A gente ensina ao nosso aluno a pedir um depoimento de forma que o paciente realmente mostre a transformação. Então, olha só essa transformação. Cheguei em seu consultório com muitas dúvidas e dores por conta da artrite reumatoide. E a doutora, sempre muito atenciosa, sanou minhas dúvidas e me receitou um tratamento eficaz. Sou paciente do programa Pai. Olha só, tá vendo? Ela está falando já que a transformação dela foi através do programa de acompanhamento, que é o programa de acompanhamento intensivo que tem sido essencial para meu tratamento e tem devolvido minha qualidade de vida. Preste atenção, gente. Ela está dizendo que o programa de acompanhamento da doutora Natasha está devolvendo a qualidade de vida dela. O que você acha quando os pacientes chegam aqui, vê que ela tem 100 avaliações 5 estrelas e ela leu uma avaliação dessa daqui? O que você acha? Qual é a chance dessa pessoa agendar a consulta? E não só a consulta, dela chegar já lá querendo saber, doutora, eu quero saber sobre esse programa aí. Eu quero saber mais sobre esse programa aí, porque eu quero ter minha qualidade de vida de volta. Percebem? Isso é o boca a boca virtual que a gente chama. Isso é o boca a boca virtual. Isso aqui faz com que o paciente já chegue comprado. Aqui a Luciana Barberino também a mesma coisa. Paciente falando da transformação, paciente falando do pai. O paciente fala o nome do programa de acompanhamento, que é o Pai Libertador. O paciente fala dos 7 pilares da coragem, que a Luciana fala, né, nos conteúdos dela. Então, é um baita também depoimento. E o objetivo real, pessoal, o fundamento é esse aqui, é ganhar mais, trabalhando menos, fazendo a medicina melhor. Então, a gente tem os dois tipos aqui, que são exclusivos do método CVM, que é o Programa de Acompanhamento Intensivo, e o Programa Anual de Consultas Seletivas. O que é o PAI, gente? É um acompanhamento próximo e frequente. Por isso que o nome é intensivo, para ajudar o paciente a ir do ponto A para o ponto B com mais rapidez e segurança. Por exemplo, o paciente está em surto psiquiátrico. Então, você oferece, o psiquiatra vai lá e oferece um programa de acompanhamento intensivo para tirar ele do surto. Pode ser, quando eu falo intensivo, é o quê? Pode ser semanal, pode ser a cada, no caso, sei lá. Aí cada especialidade, você vai avaliar o que é o seu intensivo. A gente tem alunos que fazem acompanhamento semanal, acompanhamento quinzenal, acompanhamento mensal, acompanhamento muitas vezes até diário. Vai depender muito. Pai de emagrecimento, fazer o paciente sair do ponto A para o ponto B pode significar, sei lá, perder 10% de peso, 20% de peso em um mês, em 2 meses, em 3 meses.
Pai de ombro congelado, tirar o paciente chegou, ele não consegue nem pentear o cabelo, ele não consegue nem colocar o sutiã, ele não consegue, né, carregar o filho, trabalhar, enfim. E aí, em 1 mês, 2 meses, esse paciente ele voltou a conseguir ter essa mobilidade, sem dor. Aí, para os cirurgiões, você tem uma cirurgia, você tem um procedimento, você pode transformar essa cirurgia, esse procedimento, num programa de acompanhamento também intensivo. O fundamento do pai é você realmente estar ali, ó, protegendo, o próprio, fazendo analogia com o pai mesmo. O pai ele protege, ele participa, ele está próximo. Ele também ajuda, ele apoia, ele alavanca, ele incentiva, ele impulsiona. Por que eu deveria oferecer um pai? Porque o pai ajuda o seu paciente a ter resultado. Sobre o acompanhamento médico, a gente tem muitos estudos também, pessoal, que já comprovam que o acompanhamento médico ou da equipe, através de uma simples mensagem de SMS ou uma ligação, pode aumentar a adesão à terapia em 50% ou mais. Eu vou repetir, pode ser que alguém aqui ainda não tenha esse dado. E eu vou colocar no grupo do desafio um dos estudos mais robustos que eu encontrei sobre isso. Vou botar lá no grupo do desafio. O acompanhamento médico e ou da equipe pode, através de uma mensagem de SMS ou ligação, pode aumentar a taxa de adesão às terapias em mais de 50%. Tem estudos que mostram 30%, tem estudos que mostram mais de 50%. Então, quando você não tem um pai estruturado, quando você não está acompanhando seus pacientes através de um programa de acompanhamento, quando você não é o personal doctor desse paciente, você está deixando esse paciente sozinho para que você deixe de aumentar em 50% a taxa de adesão. É só isso. É só isso. E você, obviamente, além de não estar ajudando essas pessoas a aderirem às recomendações, a terem resultados, você está deixando também de cobrar e de ser remunerado de forma justa. Tá? Você está deixando de ser remunerado de forma justa, você está deixando de, consequentemente, de ter qualidade de vida. Trabalhar menos. Como é que você cria um programa de acompanhamento intensivo? Médico de especialidade clínica, você vai escolher uma patologia, você vai pegar o seu posicionamento, né? Definir o seu posicionamento, aí para aquele posicionamento você vai criar o seu pai, tá? Pode ser uma síndrome, pode ser problema da sua especialidade, pode ser área de atuação, enfim. Por exemplo, pai de artrite reumatoide, pai de obesidade infantil, pai de dor crônica, pai de demência, pai de climatério, enfim. Isso aqui são especialidades clínicas, né? Depois que você escolheu o seu posicionamento, aí você vai definir se essa patologia, esse problema, esse segmento, esse público-alvo que você tá focando, se você vai, se cabe para eles, se cabe um pai, ou um passe, ou os dois. De exemplos aqui, ó, eu trouxe exemplos que cabem os dois. Emagrecimento. Você pode oferecer um pai de emagrecimento de 3 meses para fazer, né, nos primeiros 90 dias ali, o paciente ter resultado rápido. Você garante, aumenta a chance, não é que você garante, mas você aumenta a chance, né? Medicina é muito sobre probabilidade, né, pessoal? Então, você aumenta a chance desse paciente dele ter resultado nos primeiros 3 meses. E depois dos 3 meses, você pode oferecer um passe de manutenção, né, para que ele já garanta ali as consultas, o acompanhamento pelos próximos 12 meses. Então, você tem aí, você garante um acompanhamento de 15 meses para esse paciente. Qual é a chance de você realmente transformar a vida desse paciente mudar o estilo de vida, mudar os hábitos que fizeram ele adoecer? É numa consulta de 1 hora, ou numa consulta de 15 minutos, ou em 15 meses de acompanhamento? Numa consulta de 1 hora, ou 15 minutos, se você atende no plano ainda, ou no SUS, ou na clínica popular,
ou 15 meses de acompanhamento com você e com a sua equipe. E aí perguntaram, qual que é a diferença de um PAI e de um passe? Um PAI é intensivo. O PAI é intensivo, intenso, intensivo. Você está próximo e e é de forma frequente, intensivo. O passe é o quê? É manutenção, é um programa anual de consultas eletivas. É um PAI para você, o paciente já está, entre aspas, compensado, você vai garantir para ele acesso para ele na sua agenda, você vai continuar o trabalho de forma de mudança de estilo de vida, de mudança de hábitos ao longo do tempo, tá? Então, é uma forma de você fidelizar esse paciente e, ao mesmo tempo, você tá ali ajudando esse paciente ao longo do tempo, você e sua equipe. No passe é muito mais a sua equipe do que você. No PAI é muito mais você do que só a sua equipe. Um PAI de puericultura, é um PAI ou um passe? Puericultura, um PAI ou um passe? Você pode fazer um PAI dos primeiros 3 meses e um passe de 12 meses para você acompanhar o paciente ali no primeiro ano de vida. Você tem lá o manual do Ministério da Saúde, você tem lá o que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza, não tem? O número de consultas por ano na pediatria é assim, e tem que ser assado e tal. Ok, são diretrizes. No seu consultório, Cibele, você pode também criar, baseado nas diretrizes gerais, você pode criar algo personalizado para cada. Tem pacientes e tem famílias que você vai avaliar e vai dizer, meu Deus, essa paciente aqui, eu posso para ela oferecer um passe de 9 meses, eu posso oferecer um passe de 12 meses, eu posso fazer 3 meses ali, porque o que acontece? Falando de puericultura, né? Os primeiros 3 meses, primeiros 3, 4 meses é onde o bicho pega, né? Principalmente mãe de primeira viagem, no primeiro mês é o terror, né? Então, como é que seria, Cibele, você ter um pai de um mês, onde você está ali semanalmente, intensivamente com essa mãe, com essa família, com esse bebê, e depois você oferecer um passe de 11 meses, sabe? Do segundo mês até o 12º. Ou você pode também, tá? Também ter um pai de 3 meses, onde você está mais intensivamente ali acompanhando, e depois, do 4º mês ao 12º mês, ou até o 15º mês, você ter um passe. Você garante, né, o acompanhamento para essa criança, para essa família por 15 meses. Entende? E você tem fidelização de um paciente por 15 meses. E sabe qual é o mais gostoso, o mais legal? É você receber adiantado. Ou você receber ali, você ter certeza que todo mês vai cair aquele dinheiro na conta. Gente, isso é muito. Pense numa palavra divina, recorrência. Escreve recorrência. Recorrência é de Deus. Escreve aí. Recorrência é de Deus. É muito bom ter recorrência. É muito bom você olhar e dizer assim, caramba, que massa, todo mês vai cair tanto na minha conta. Eu tenho, porque façam as contas aí, ó. Se você tiver um passe, um pai de 3 meses, você cobre, sei lá, R$2.000. E um passe de 12 meses, que você vai cobrar aí, vou falar hipoteticamente, tá bom? Vou botar 4.000. Então, 2.000 de pai, 4.000 de passe, dá 6.000 por ano. 6.000 por ano, tá bom? Mais ou menos 6.000 por ano, um ticket médio, juntando o pai e o passe. Para vocês, pediatras, você ter ali 6.000 por cada paciente, se você tem 10 pacientes fiéis, fidelizados, você tem 60.000. Se você tem 20, 120.000. Se você tem 30, você tem 180.000. 180.000. Se você tem 40 pacientes por ano só, 40 pacientes por ano, você tem um faturamento aí de
240 mil. 240 dividido por 12, se você for receber pensando só em mês, você vai ter 240 por 12, você vai ter 20 mil por mês. 20 mil por mês para atender 40 pacientes por ano. 40 dividido por 12 dá quanto? São 4 pacientes por mês. 4 pacientes por mês. Alguns de vocês estão atendendo 4 pacientes por hora. Quando você foca no paciente de alto valor, quando você foca nos serviços de alto valor, em atrair pacientes que precisam e estão dispostos a pagar por esse serviço, você tem a possibilidade de fazer um serviço 10 vezes melhor, entregar 10 vezes mais, transformar 10 vezes mais, receber 10 vezes mais e ter 10 vezes mais qualidade de vida. Ter mais tempo, porque é importante para você. Porque olha só, a conta que eu ia fazer era para você faturar 1 milhão por ano. 1 milhão por ano. 1 milhão por ano. Dividido por 6 mil. Que é uma precificação baixa, tá? Dá 166 pacientes por ano. Dividido por 12. Dividido por 11 para você passar um mês de férias. Dá 15 pacientes. 15 pacientes por mês. 15 dividido por 4 dá 4 pacientes por semana. 4 pacientes por semana. É totalmente possível, tá? Totalmente possível. Isso eu tô falando para faturar 1 milhão, tá? Para você ter... Para faturar 1 milhão... Dividido por 11... dá 90 mil por mês. Se você quiser faturar só 50, aí faz o cálculo com 600 mil, mais ou menos. O fato é o seguinte, essas belezinhas aqui, os programas de acompanhamento, podem transformar a sua vida, transformar a vida de seus pacientes. Então, médico de especialidade clínica, você vai definir a duração, semanas ou meses, você vai definir os entregáveis, o que você vai entregar, consultas, grupo de zap, material educativo, vídeo, PDF, áudio, serviços extras, você vai definir as métricas de acompanhamento, nível de dor, funcionalidade, diminuição de crise, e definir como e quem vai entregar. Secretária, você, parceiro. Então, veja, tem aí o que você precisa, tá bom? Um exemplo aqui de pai é o Leonard Schmidt, que ele tem um pai de artrite reumatoide, que dura 6 meses, ele entrega 6 consultas presenciais, ele faz exames de ultrassom, densitometria e acompanha no WhatsApp. Só isso. Só isso. Olha só o resultado aqui no faturamento do Leonard Schmidt. Nesse mês aqui, ele faturou 146 mil. Em um único mês. 146 mil. Sendo que, olha só os programas de acompanhamento aqui, ó. Ele tem um programa que ele cobra 5, tem outro que ele cobra 4, esse aqui ele cobrou 1.500, esse aqui ele cobrou 4, 1.500, 4. Isso aqui foi nos primeiros meses, isso aqui a precificação dele já deve ter aumentado. E no início a gente recomenda que para você destravar, você comece cobrando um preço muito menos do que vale, até para os pacientes também aumentar a chance dos pacientes fecharem. Você vê o resultado disso, você vê o poder disso, aí depois você aumenta. Que é o exemplo do Leonard Schmidt, né? É a planilha do Leonard Schmidt do ano passado, 2024, da mentoria. O Leonardo, em novembro de 2023, faturou 70, de particular, só particular, 78, 74. Aí em janeiro caiu para 42. Eu não sei se ele tirou férias, provavelmente sim. Fevereiro, 84. E aí nessa época ele atendia Unimed, ó, tá vendo? Ó? 19 de Unimed, 18, 9, fevereiro 17, em março 14, aí em março ele bateu pela primeira vez 126 mil. E aqui em abril, foi esse mês aqui, ó, faturou 146. Em abril ele já não tinha mais Unimed. No mês que ele parou de atender Unimed, foi o mês que ele mais faturou. Isso é muito comum ouvir de alguns alunos, sabe? Cara, o mês que eu larguei a Unimed foi o mês que eu mais faturei. Olha só, 158 mil no total. Nenhum outro mês ele tinha chegado perto ele tinha faturado isso.
E detalhe, ele se manteve o ano passado todo faturando mais de 100 mil. O ano todo. Acho que teve um mês que ele viajou de férias e aí faturou só a metade, coitado. Faturou só 70. Botem o Leonard Schmidt nas orações de vocês. Um dos meses do ano passado ele faturou 70. Todos os outros meses ele faturou mais de 100 mil. Leonard Schmidt é um clínico que fatura só de particular mais de 1 milhão por ano, graças à mentoria CVM, graças ao método CVM. Reumatologista de uma cidade do interior do Paraná chamada Toledo. Aqui é um exemplo de outra médica de especialidade clínica, que é a Tami. O pai dela de obesidade, ela na época era 3 meses, hoje é 6 meses. Acompanhamento semanal por WhatsApp, mais 3 consultas presenciais, presencial ou telemedicina a cada 30 dias. Tem pontos de contato 3 vezes por semana, que a secretária faz. Na segunda, ela lança o desafio da semana. Na quarta, ela manda um vídeo educativo. Na sexta, ela faz a checagem da semana. Ela define a disponibilidade dela de segunda a sexta, de 13 às 14. Tem um parâmetro de acompanhamento através de um planner, pesagem semanal, avaliação de metas, de bem-estar. Bônus, garrafinha personalizada, 3 consultas nutricionais, preço e forma de pagamento. Na época, ela cobrava R$ 3.500 em 3 meses. Tá? E antes ela tinha um pai com e sem consulta. Hoje o pai da Tami, de 6 meses, ela está cobrando R$ 7.800, R$ 8.000, uma coisa assim. Tá aqui, ó, 7.800. Agora, para você que é cirurgião, para você que trabalha com procedimentos, né? Como é que você cria um pai? Para você, o que eu digo é o seguinte: todo procedimento e todo pai todo procedimento e toda cirurgia é um pai, tá? É só você envelopar isso como. E aí você vai fazer isso como? Agregando valor na jornada do paciente, desde o pré, passando pelo intra e principalmente no pós-operatório, pós-procedimento. Exemplos: conteúdos educativos em vídeo aqui no pré-operatório. Secretária faz a internação. Intraoperatório, música de escolha do paciente, informações em tempo real para alguém da família. Pós-op, curativo especial, conteúdos em vídeo complementando as orientações, acompanhamento em grupo de Zap, né, do WhatsApp, para envio de fotos, dúvidas e orientações. Então, são coisinhas bem simples que agregam valor na jornada do paciente que vai operar, que vai fazer um procedimento, desde o pré, passando pelo intra e principalmente no pós. A mesma coisa do pai clínico, você vai definir a duração. Ah, minha cirurgia, 15 dias eu libero o paciente. Ou entrega um pouco mais, faz um pai de 1 mês e acompanha esse paciente mais tempo, um pouco mais de tempo. Pensa nos entregáveis, sempre pensando em como agregar realmente valor para esse paciente, tá? Definir métricas de acompanhamento. Então, por exemplo, sinais de infecção, acompanhando, né, a recuperação da ferida operatória, funcionalidade, né, dor, enfim. E também você, lembrando, não precisa ser sempre o médico a fazer isso, você pode definir alguém do seu time para fazer isso. Como seria, a pergunta para você para todos vocês, como é que seria ser extremamente bem remunerado para fazer o que você ama, com tempo suficiente e excelência, aumentando muito a chance do seu paciente ter resultado? Mas só considera que você já tem tudo o que você precisa. Você só precisa agora se colocar responsável. Eu sou 100% responsável por fazer uma medicina realmente de excelência para a minha paciente da mastologia, e só considera que o que está faltando também é coragem. Precisa ser corajosa para poder oferecer algo. Precisa ser muito corajoso para realmente transformar uma vida. É muito mais cômodo se esconder atrás de desculpas, de justificativas, e, na verdade, fazer uma medicina mais ou menos, até uma medicina boa por conta de medo. É preciso ter muita coragem para realmente transformar uma vida. E PAI, Programa de Acompanhamento Intensivo, PASSE, transformam vidas. Então só considera que você já tem o que você precisa, você já sabe, agora é responsabilidade e coragem para você realmente fazer isso acontecer. PAI é sobre isso, tá? É sobre realmente você
ser muito bem remunerado, muito bem remunerada. Pai, passe, programas de acompanhamento, fazendo o que você ama fazer, com tempo suficiente, com um nível de excelência muito maior do que você faz hoje. E aí, consequência disso é o quê? Seu paciente tem uma chance muito maior de ter resultado, de estar satisfeito e ter resultado. Consequentemente, você é remunerado 5, 10 vezes mais. Consequentemente, você tem 5, 10 vezes mais de tempo. 5 a 10 vezes mais de tempo para você fazer o que você quiser da sua vida. Cuidar de você, cuidar da sua família, não fazer nada, fazer algum hobby, estudar, qualquer coisa. É sobre isso. E sim, eu preciso coragem para fazer algo, para transformar uma vida. Infelizmente, a maioria vai continuar se escondendo atrás de justificativas, de desculpas. Ser médico não é sobre trabalhar o tempo todo. Ser médico é sobre trabalhar no tempo que você escolhe trabalhar e viver no tempo que você escolhe viver. A Viena fez uma observação aqui interessante. O exemplo da pediatria que você deu de 1 milha por ano, com pai de 6K. Teríamos que ter 15 pacientes entrando por mês. Mas lembre, vou atender apenas 15 no primeiro, no segundo vou atender 30, no terceiro 90. Isso, Viena, exato. 15 pacientes novos por mês e você vai fazer a gestão dos que já estarão com você. A diferença é que esses pacientes aqui, por exemplo, que entrarem no primeiro mês, quando for no terceiro mês, eu vou precisar atender 90 no terceiro mês. Verdade. E aí, o que vai requerer de você? Gestão. Gestão de processo, gestão de agenda, gestão dos próprios pacientes. Aí, você já pode começar a montar time. Ter uma pessoa só para fazer o relacionamento. Ter uma pessoa só para cuidar do agendamento. Por quê? Porque você vai ganhar mais. Daqui a pouco você pode montar um time, incluindo equipe médica. Na mentoria mais avançada, na mentoria 100K, a gente está falando disso já. Por exemplo, o Leonard Schmidt, que eu falei, que eu mostrei aqui, ele tem um time, não é só ele. Entende? A Ana Cristina Issa, ela tem um time, não é só ela. Então, adivinha o que acontece quando você começa a ganhar mais e ter mais demanda? Você precisa se desenvolver para ser uma líder, Viena, de fazer a gestão dessas pessoas, gestão da agenda, gestão da grana. E aí, a gente te espera lá na mentoria 100K. Na verdade, que não vai ser mais mentoria, ano que vem vai ser o Mastermind, né? Mas a gente espera na mentoria para te ajudar com isso, tá bom? Quando muitos de vocês estão aqui. O desafio de vocês é esse. Quando você rompe esse desafio, adivinha, tem um próximo desafio. Quando você rompe esse desafio, tem um próximo desafio. Empreender sempre vai ter desafio. Quem fatura 10 mil tem um desafio, quem fatura 50 tem um desafio, quem fatura 100 tem outro desafio. E aí é importante você estar em grupos de pessoas que já passaram por aquele desafio. Por isso que a mentoria é tão relevante, tão importante, tão transformadora. Porque a dúvida que você tem hoje, o pessoal já teve e já passou por ela. Show de bola, minha gente. Um beijo.